a RTM nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Cada vez mais ligados a si. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas, com Isaac Silvano. Deus precisa de loucos. No livro de Atos dos Apóstolos encontramos o julgamento de apóstolo Paulo. Paulo, já no tribunal e diante do rei Agripa, disse: Ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei o evangelho, primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. E dizendo isso em sua defesa, Festo em alta voz replicou: Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Digo palavras de verdade e de um são juízo. Atos capítulo 26, versos 19 a 25. Estás louco, Paulo? Esta foi a reação de Festo à mensagem de apóstolo Paulo. Sim, meu ouvinte, Deus precisa de loucos à semelhança de Paulo para levar ao nosso mundo conturbado, ao mundo incrédulo como o nosso, a mensagem de fé, de esperança, de paz, de concórdia, de reconciliação por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para muitos e para o rei Agripa e para Festo, Paulo não passava de um louco, de um doido, de um fanático. Na cidade de Corinto o acusaram de paranoia. Diagnóstico esse feito à base da pregação que Paulo fazia, do poder do Evangelho, do poder da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo, que para os gregos e judeus isso era coisa de um homem louco. Paulo não se perturbou, pois na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versos 25, ele diz: Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Sim, em nossos dias, Deus busca homens e mulheres loucos. Não da loucura provocada pelo conhecimento da ciência e da tecnologia deste século, mas da loucura do conhecimento de Deus, o Senhor da ciência, da tecnologia, Criador e sustentador do universo. Alguém já disse que depois de Jesus Cristo, apóstolo Paulo é quem fez mais pelo Evangelho. Loucos como Paulo foram todos quantos Deus chamou e usou poderosamente. É o caso de Abraão no Velho Testamento. Jesus disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versos 1. Abraão, como louco, saiu sem mapa, sem roteiro, sem saber para onde ir, morando em tendas, vendo passar os anos nessa caminhada. Apesar de ser rico, Abraão não tinha nada senão um pedaço de terra onde foi sepultado ele e sua esposa. Meu ouvinte, isso não é coisa de louco? Outro louco chamado por Deus foi Moisés, que deixou o Egito onde vivera 40 anos, trocando-o pelo deserto, onde vivera mais 40 anos a serviço de Deus. Não é coisa de louco? E o próprio Jesus Cristo, não terá ele sido louco aos olhos do mundo de então? Diziam os inimigos de Jesus que ele tinha o diabo no corpo e que era aliado de Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus não se preocupou com todas estas acusações, porque tinha a visão completa do seu ministério, o de redimir a humanidade da escravidão do pecado. Ele via as multidões como ovelhas sem pastor,
Se, meu prezado rádio ouvinte, neste tempo em que as congregações de ateus crescem assustadoramente no mundo, construindo os chamados templos, onde realizam cultos em adoração a Satanás, neste tempo em que muitos púlpitos das igrejas evangélicas, igrejas cristãs, deixam de ser coluna e firmeza da verdade, neste tempo de explosão demográfica, tempo da globalização, tempo em que a pessoa vale pelo que tem, não pelo que é, neste tempo da internet, do celular, do iPod, iPad, de comunicação veloz, Deus precisa de homens e mulheres loucos como o apóstolo Paulo. Sim, num tempo como este, de ataques terroristas suicidas de grandes proporções, tempo em que as igrejas dividem-se e se subdividem por causa da luta pelo poder dos seus líderes, tempo em que há mais guerra ideológica no seio das igrejas do que fora delas, Deus precisa de homens e mulheres loucos por Cristo, à semelhança de apóstolo Paulo, para levar com amor e determinação a todas as criaturas a mensagem de tolerância, de reconciliação com Deus e com o próximo. De onde apóstolo Paulo buscava a motivação, a coragem, o entusiasmo e a determinação na proclamação do Evangelho, nos lares, nas sinagogas, nas ruas, nas prisões, nos tribunais, diante de autoridades constituídas. Sua fé e coragem vieram do próprio Jesus Cristo, que o salvou de seus pecados quando caminhava para Damasco, com a missão de prender e colocar nas cadeias os cristãos. Ele disse: ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Sim, Deus precisa em nossos dias de homens e mulheres que digam, como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. Ele cria em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele disse mais: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Muitos estão a morrer, a perecer, sob o peso da escravidão do pecado. À semelhança de Paulo, Deus busca homens e mulheres que digam: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que esses homens e mulheres loucos que Deus busca em nossos dias, seja o ouvinte ou a ouvinte que acaba de escutar esta mensagem. Entregue agora mesmo sua vida ao altar de Cristo e Ele, sem dúvida, vai transformá-lo. Vai transformá-la para ser um vaso de bênção na família, na igreja, na vizinhança e no mundo. Deus busca homens e mulheres loucos. Fique com a bênção de Deus e até ao nosso próximo encontro. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas com Isaac Silvano. RTM, a Rádio de Portugal.